Se alguém tivesse contado para ela que aquele plantão, aquele simples plantão, mudaria sua vida para sempre, ela teria rido, teria chamado de louco. Mas a vida tem formas estranhas de nos colocar cara a cara com as feridas que a gente passa anos tentando esquecer. O nome dela era Clara, uma médica, simples, dedicada, honesta. Vivia numa cidade pequena, escondida no mapa, onde asfalto é artigo de luxo, e onde o que não falta é gente de coração grande e bolso vazio. Para quem nasce ali, não existe privilégio. Existe luta. Existe suor. Existe dor. Clara sabia muito bem disso, porque a vida nunca foi gentil com ela. Desde criança, aprendeu que o mundo podia ser cruel. Viu o pai, um homem bom, trabalhador, construir, tijolo por tijolo, um pequeno sonho, uma farmácia. Não era só um comércio. Era o símbolo de uma vida honesta, de dignidade. Mas tudo começou a desmoronar no dia em que a construtora Queiroz chegou na cidade. Eles vieram prometendo desenvolvimento, crescimento, progresso. Mentira. O que eles trouxeram foi destruição, ganância e dor. O nome que Clara aprendeu a odiar desde cedo se chamava Arthur Queiroz. O filho, o herdeiro, o homem que cresceu assistindo sua família esmagar os pequenos e nunca moveu um dedo para impedir. Por causa dos Queiroz, o pai de Clara perdeu tudo. Foram anos de mentiras, documentos falsificados, processos manipulados. E não satisfeitos, eles destruíram também a dignidade do pai dela, espalhando mentiras por toda a cidade. Ele não suportou. Morreu. Morreu de tristeza, de vergonha, de dor. E desde então, o nome Queiroz queimava no peito de Clara como uma ferida aberta que nunca fechava. Anos se passaram. E Clara fez do impossível a sua rotina. Se formou em medicina. Se dedicou a cuidar dos esquecidos, dos que não têm voz, dos que não têm vez. Mas, nem nos seus piores pesadelos, ela imaginou que o passado, aquele passado que ela tentou enterrar, voltaria. E voltaria de forma cruel. Era uma manhã qualquer. 5 da manhã. A cidade ainda dormia, quando o rádio da emergência disparou. Acidente gravíssimo na rodovia. Vítima presa nas ferragens. Estado crítico. Chegando em 5 minutos. O coração de Clara acelerou. Ela fez o que fazia todos os dias. Vestiu as luvas. Prendeu o cabelo. Preparou os equipamentos. Mas, nada, absolutamente nada, a prepararia para o que estava prestes a acontecer. A ambulância chegou. As portas se abriram. E, naquele exato instante, o mundo de Clara simplesmente parou. Deitado na maca, inconsciente, ensanguentado, com o corpo quebrado, estava ele. Arthur Queiroz. O herdeiro. O bilionário. O arrogante. O rosto do império que destruiu a vida da sua família. O choque foi tão grande que Clara sentiu o sangue sumir do rosto. Suas mãos tremiam. O coração disparava. O passado, que ela passou anos tentando enterrar, agora estava ali, na frente dela, dependendo dela, para viver. O cérebro de Clara entrou em colapso. É sério isso? Isso é um pesadelo? Isso tá mesmo acontecendo? Mas era real. O homem que carregava o nome que arruinou sua vida, agora estava ali, deitado, frágil, inconsciente, com a vida nas mãos da mulher que ele, sem saber, um dia, destruiu. E então, um pensamento cortante, cruel, atravessou a mente dela como uma lâmina afiada. E se eu simplesmente não fizer nada? Bastava um erro, um atraso, um simples detalhe. E ele morreria. Ninguém jamais saberia. Seria só mais uma fatalidade na estrada. Mas, no meio desse turbilhão, uma voz mais forte, mais alta, mais poderosa, falou dentro dela. Você jurou salvar vidas. Você jurou ser diferente deles. Você jurou ser melhor do que eles. Respirou fundo. Engoliu o choro.
E fez o que jurou que sempre faria. Salvou a vida dele. O que Clara não sabia era que, ao salvar aquele homem, ela estava, sem querer, abrindo uma porta que jamais conseguiria fechar novamente. O quarto estava tomado por aquele cheiro de hospital. Álcool, remédio, tristeza. A luz fria iluminava o rosto pálido de Arthur Queiroz, agora acordado, e tão perdido quanto inconformado. Ele piscava, tentando entender onde estava. Seus olhos corriam pelo teto amarelado, pelas paredes simples, pela janela com a pintura descascando. Aquilo, definitivamente, não era o tipo de lugar onde ele costumava estar. E então, a primeira frase saiu. Ácida. Cheia de desprezo. Que lugar é esse? Onde? Onde está minha equipe? Que hospital horroroso é esse? Resmungou, com a voz fraca, mas carregada daquele velho tom de arrogância que parecia colado na pele dele. Do outro lado, de braços cruzados, estava ela, Clara. O rosto dela não escondia absolutamente nada. Nem medo, nem respeito, nem compaixão. Somente uma mistura de frieza, resistência e uma ponta de raiva contida. Ela o encarou, firme, imóvel, e respondeu, com uma calma que doía mais que qualquer grito. O hospital, que salvou sua vida. Talvez, da próxima vez, você comece agradecendo, antes de abrir essa boca arrogante. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase cortante. Arthur arregalou os olhos. O choque era visível. Ninguém, absolutamente ninguém, falava assim com ele. Pessoas como ele estavam acostumadas a ver todo mundo abaixar a cabeça. Mas, Clara, não era todo mundo. Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou seu peito como uma lâmina. Argue, que droga! Gemeu, segurando as costelas. Clara não se mexeu. Ficou ali, observando, quieta. E, talvez, pela primeira vez na vida, Arthur percebeu que estava vulnerável, frágil, impotente, nas mãos de alguém que não estava interessada no seu sobrenome, no seu dinheiro ou no seu poder. Os dias que se seguiram foram uma sequência de embates silenciosos. Ela o tratava como qualquer outro paciente, profissional, precisa, sem sorrisos, sem bajulações. Ele tentava, de todas as formas, encontrar algo que o reconfortasse. Mas nada. Nem cama de luxo, nem suíte VIP, nem massagem, nem champanhe. Só aquele quarto apertado, a cama com o colchão duro. E Clara. Sempre Clara. E o que mais incomodava Arthur não era dor no corpo. Era o olhar dela. Um olhar que carregava algo. Algo que ele não entendia. Não era desprezo puro, nem indiferença. Era ódio contido. Era como se ela soubesse algo sobre ele. Algo que ele mesmo não sabia. E foi nesse cenário que Arthur fez o que sabia fazer melhor. Mandou seu advogado investigar. Pediu que rastreassem tudo sobre aquela médica. Quem ela era. De onde veio. O que fazia ali. E, mais importante, por quê? Aquele olhar. Do outro lado. Clara seguia sua rotina. Atendia os pacientes da cidadezinha como fazia todos os dias. Mas, a cada vez que entrava naquele quarto, e via aquele rosto que, durante anos, só existia nas manchetes de revistas, nas fotos de jornal, nas matérias que falavam sobre os grandes feitos da construtora Queiroz. Ela precisava respirar fundo, precisava se lembrar que agora ela era médica, não a filha da vítima, não a mulher que carrega no peito uma cicatriz aberta que nunca cicatrizou. O que Clara não sabia é que, do lado de fora daquele hospital, uma verdade gigantesca, sombria, suja, estava prestes a ser arrancada do passado. E que essa verdade tinha nome. E esse nome era o dela. Quando o relatório chegou às mãos de Arthur, ele leu, linha por linha, parágrafo por parágrafo. E, a cada palavra, a expressão dele ia mudando.
Do desdém para o choque. Do choque para o desconforto. Do desconforto para a culpa. Porque ali estava tudo. O nome do pai dela. O processo. O golpe. O desespero. A falência. A humilhação pública. O funeral. O vazio que ficou. E a assinatura da própria família Queiroz em cada uma daquelas tragédias. Arthur levou a mão à boca. Sentiu um nó na garganta. Uma sensação que nunca, em toda sua vida, havia sentido antes. Culpa. Pela primeira vez, aquele homem, o herdeiro, o arrogante, o bilionário, percebeu que, talvez, ele fosse o vilão da história de alguém. E naquele exato momento, algo dentro de Arthur começou a rachar. Uma rachadura pequena, sutil, quase imperceptível, mas que, em breve, se transformaria numa fratura enorme, capaz de mudar tudo. O que ele não sabia era que o que parecia ser só um acidente era, na verdade, o início de uma guerra. Uma guerra contra o passado, contra as mentiras, contra tudo que ele acreditou ser verdade. E, principalmente, uma guerra contra ele mesmo. O dia seguinte amanheceu pesado, cinza, carregado. A cidade pequena parecia carregar no céu o mesmo peso que apertava o peito de Arthur. Ele mal havia dormido. Passou horas, horas inteiras, encarando aquele relatório que trazia, em cada linha, a desconstrução do que ele acreditava ser a sua vida. Por trás de cada contrato, cada vitória, cada expansão da construtora Queiroz, havia uma verdade cruel. Uma sequência de mentiras, abusos, corrupções e destruição de vidas. Vidas como a de Clara. Arthur se olhava no espelho do quarto do hospital. O rosto inchado, os olhos vermelhos, as marcas do acidente misturadas com algo que ele nunca tinha sentido antes. Vergonha. Pela primeira vez, ele não se via como o homem bem-sucedido que construiu um império. Ele se via como herdeiro de uma linhagem podre. De um império construído em cima de dor, lágrimas e destruição. Do outro lado da cidade, Clara seguia sua rotina. Ou pelo menos, tentava. Porque a cada vez que olhava para a porta daquele quarto, algo dentro dela estremecia. Não era só raiva. Não era só dor. Era algo mais complexo. Uma mistura confusa de passado, presente, e uma pergunta que ela não queria, mas não conseguia impedir. Por quê? Por que ele? Por que agora? Foi então que o telefone de Arthur tocou. Do outro lado da linha. Uma voz conhecida. Fria. Cortante. Dona Beatriz Queiroz. A mãe. Arthur, o que você pensa que está fazendo, meu filho? Por que ainda não voltou? Onde você está? A voz dela era seca, impaciente, como quem não estava perguntando, estava exigindo. Arthur respirou fundo. Fechou os olhos. Pela primeira vez, aquela voz, que sempre representou segurança, poder, controle, agora soava diferente. Soava suja, carregada, tóxica. Ele respondeu, com a voz arranhada, firme, mas carregada de algo que nem ele sabia nomear. Não, mãe. Eu não vou voltar. Não ainda. Você está com aquela médica, não é? Disparou, o tom aumentando. Você sabe muito bem que isso é inadmissível, Arthur. Você sabe quem ela é? Sabe de onde ela veio? Sabe quem era o pai dela? Você. Mas ele cortou. Seco. Frio. Sei sim, mãe. E sei mais do que você imagina. O silêncio do outro lado foi absoluto. Beatriz não esperava por aquilo. Arthur, cuidado com o que você está pensando. Você não faz ideia dos riscos, das consequências. E então, Arthur, com os olhos cheios d'água, respondeu, quase num sussurro. Pela primeira vez, eu sei exatamente o que estou fazendo. E desligou. Arthur respirou fundo. Sentiu as mãos suarem, o peito apertar. Mas, junto com aquele desconforto, havia algo novo. Algo que ele nunca havia sentido. Liberdade.
Clara entrou no quarto. De jaleco, prancheta na mão. O rosto dela, sério, firme, inabalável. Mas, por dentro, um turbilhão. Cada vez que olhava para aquele homem, o sangue parecia correr mais rápido nas veias. Era como se o passado inteiro estivesse condensado naquele rosto. Arthur a viu entrar. E pela primeira vez, não disse nada. Nem uma piada sarcástica. Nem uma frase arrogante. Nada. Apenas olhou e suspirou. Acho que eu devo um agradecimento. A voz dele saiu baixa. Clara arqueou a sobrancelha. Cruzou os braços. Agradecimento. Você acha que um obrigado apaga tudo que sua família fez? O tom dela era uma mistura de indignação, dor e uma força que poucos poderiam ter. Arthur baixou o olhar. Não, não apaga. E eu sei disso agora. Ela não respondeu. O silêncio ficou pesado, incômodo, quase sufocante. Arthur então fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Levantou, com dificuldade, segurando nas grades da cama. Olhou diretamente nos olhos de Clara e disse, com uma sinceridade crua, cortante, quase desconfortável: Eu sei quem você é, Clara. Eu sei quem foi seu pai. Eu sei o que minha família fez. E eu não tenho palavras. Não existe nada que eu possa dizer que apague ou que conserte isso. Clara travou. O corpo dela enrijeceu. Os olhos encheram de lágrimas instantaneamente. Mas ela não deixou cair. Segurou. Engoliu seco. Respirou fundo. E respondeu, com a voz embargada, mas firme: Não. Não existe mesmo. E é melhor que você nunca, nunca esqueça disso. E, sem dizer mais uma palavra, girou nos calcanhares e saiu, deixando Arthur sozinho, com o peito pesado e com a cabeça cheia de perguntas que, pela primeira vez na vida, ele realmente queria, precisava responder. O que nenhum dos dois sabia era que aquele não era o fim. Na verdade, aquilo era só o começo de uma jornada que colocaria à prova tudo o que eles acreditavam, tudo o que eles eram, e que, no final, mudaria tudo. Enquanto Clara saía daquele quarto, seu coração parecia carregar uma tonelada. Por fora, ela mantinha o semblante firme, postura reta, olhar duro. Mas, por dentro, estava em frangalhos. Ela odiava admitir. Odiava, mas não conseguia negar. Estar ali, frente a frente com aquele homem, com aquele sobrenome, trazia de volta fantasmas que ela passou a vida inteira tentando enterrar. E o pior era saber que, por mais que o odiasse, uma parte dela estava começando a enxergar algo que jamais achou que veria ali. Vulnerabilidade. Do outro lado da porta, Arthur permanecia imóvel. Olhava para o nada. O rosto pálido, cansado, perdido, mas os olhos cheios de algo novo. Algo que nem ele sabia nomear. Culpa. Talvez. Dor. Arrependimento. Ou, quem sabe, a primeira faísca de humanidade, depois de uma vida inteira escondida atrás de cifras, contratos e muros de arrogância. De repente, uma notificação acende na tela do celular dele. Uma mensagem. Ele pega o aparelho, destrava, e, ao ver o nome, um frio corta sua espinha. Mamãe. Arthur fecha os olhos. Respira fundo. Por alguns segundos, pensa em simplesmente não abrir. Mas sabe que não tem escolha. Clica. A mensagem é curta, objetiva, fria. Sua presença é exigida imediatamente. O conselho da empresa está reunido. E, Arthur, cuidado com seus próximos passos. Você está prestes a cometer um erro do qual não poderá se recuperar. Logo em seguida, outra. De Nicole, a ex-namorada. Aquela que nunca aceitava perder. Soube que você está no interior, com uma médica. Que piada. Arthur,
Você acha mesmo que pode fugir da sua realidade? Você pertence a mim e a esse mundo. Não se esqueça, você tem mais a perder do que imagina. Arthur aperta o celular com tanta força que chega a fazer os dedos tremerem. O estômago embrulha. O peito aperta. Por um momento, sente vontade de jogar aquele aparelho contra a parede. Mas respira fundo. Não. Não mais. Ele não ia mais viver naquele ciclo. Não ia mais ser aquele fantoche. Aquele boneco manipulado por uma mãe controladora. Por uma ex que achava que ele era um troféu. Pelos executivos gananciosos que só enxergavam números, nunca pessoas. Ele se levanta, cambaleante. O corpo ainda dói. As costelas, quebradas. A cabeça, pesada. Mas ele caminha até o espelho do quarto. Se encara. Por longos segundos. Apenas observa. O homem refletido ali não é mais o mesmo. Não é mais aquele Arthur Queiroz que achava que o mundo inteiro estava abaixo dos seus pés. Ali, diante do espelho, estava alguém diferente. Alguém que, finalmente, começava a entender o peso das próprias escolhas. O peso do próprio sobrenome. Do outro lado, Clara segue pelo corredor do hospital. Mas, por mais que tentasse manter o foco nos pacientes, nos prontuários, nos exames, o pensamento voltava, e batia, como uma martelada constante. Por que ele parecia tão diferente? Por que aquele olhar? Por que ele não rebateu? Não retrucou? Por que ele simplesmente ficou ali, aceitando, ouvindo, assumindo? Ela odeia admitir, mas algo estava fora do padrão. Aquilo não combinava com o Arthur Queiroz que ela conhecia pelas revistas, pelas manchetes e pelas cicatrizes que sua família carrega até hoje. De volta ao quarto, Arthur toma uma decisão. Pega o telefone. Descagem rápida. Carlos. É Arthur. Ativa tudo. Eu quero uma auditoria completa. De tudo. Da empresa. Das subsidiárias. Dos contratos antigos. Especialmente da época em que expandimos pro interior. Mas, senhor, isso vai expor, vai abrir coisas que... Responde a voz do outro lado, visivelmente nervosa. Exato. Arthur interrompe, seco. É isso que eu quero. Eu quero abrir tudo. Quero ver tudo. E se tiver podridão, e eu sei que tem, eu quero derrubar. Entendido? O silêncio do outro lado é absoluto. E então, uma resposta, quase sussurrada. Entendido, senhor. Arthur desliga. Fecha os olhos. Solta o ar dos pulmões, como se estivesse, pela primeira vez, respirando. Respirando, como um homem livre. Dona Beatriz caminha de um lado para o outro, no escritório luxuoso. O salto ecoa no piso de mármore. As mãos tremem, mas o rosto mantém a máscara intacta. A máscara de uma mulher que sempre controlou tudo e todos. Ela olha para os papéis sobre a mesa, para os contratos. E, em seguida, pega o telefone. Nicole, prepare-se. É hora de agir. Se Arthur acha que pode nos envergonhar, se acha que vai jogar nosso nome no lixo por causa de uma médicazinha qualquer, ele não sabe com quem está lidando. Do outro lado da linha, Nicole sorri. Aquele sorriso frio, venenoso. Deixa comigo, querida. Eu vou cuidar dela. O que eles não sabiam é que nem toda arma é visível, nem toda guerra é declarada, e nem todo amor é previsível. Porque, às vezes, o destino une justamente aqueles que deveriam se odiar. E quando isso acontece, ninguém sai ileso. No hospital, enquanto Clara seguia sua rotina, fingindo para si mesma que aquele homem não estava ali. Do outro lado da cidade, em uma sala luxuosa de vidro, aço e mármore, Dona Beatriz Queiroz apertava os dedos contra o queixo, fitando a cidade pela janela, como se observasse um território prestes a ser conquistado ou destruído. Seu olhar estava carregado. Um misto de frieza, decepção e fúria. O filho
O herdeiro estava fora de controle. E, na cabeça dela, não havia espaço para fraquezas, nem para questionamentos, nem para amor. Se ele acha que vai colocar tudo a perder, só porque resolveu brincar de redenção, está muito enganado. Murmurou, olhando para ninguém, apenas para o próprio reflexo na janela. Atrás dela, na mesma sala, sentada em uma poltrona caríssima, cruzando as pernas lentamente, estava Nicole. O sorriso dela era quase um corte. Frio. Meticuloso. Relaxa, Beatriz, disse, passando a mão no cabelo impecável. Ele não vai fugir. Nem dela. Nem de mim. Esse joguinho eu já ganhei antes. E posso ganhar de novo. Beatriz não respondeu. Sequer olhou para ela. Apenas apertou um botão na mesa, chamando seu advogado. Quero que acessem tudo. Todos os movimentos do Arthur. Quero rastrear cada ligação, cada transação, cada passo. E quero informações detalhadas sobre essa médica. Quem é? O que ela fez? O que esconde? Eu não vou permitir que uma mulherzinha qualquer destrua o que eu levei uma vida inteira para construir. O advogado apenas assentiu. Sabia que, naquele momento, o leão estava acordado. E quando Beatriz Queiroz acordava, ninguém saía ileso. Arthur, mesmo com dores, não conseguia mais ficar parado. O silêncio doía mais do que qualquer fratura. Caminhava pelo quarto, lentamente, olhando pela janela daquele hospital simples. E, pela primeira vez, enxergando uma cidade que nunca havia olhado de verdade. Ali, não existia luxo. Não existia tapete vermelho. Não existia champanhe, nem festas, nem bajuladores. Ali, existiam pessoas. De verdade. Com problemas. Com dores. Com sonhos, esmagados, muitas vezes, por impérios como o dele. Ele fechou os olhos. Por um instante, flashes vieram. A infância. As aulas de etiqueta. Os jantares cheios de pessoas que riam, mas não sorriam. Os pais sempre ausentes. A mãe, ensinando desde cedo que carinho era fraqueza, que vulnerabilidade era inadmissível, e que o amor, bom, o amor era só uma moeda de troca. Clara, sentada, segurava uma xícara de café frio, o olhar perdido, o corpo presente, mas a mente estava longe, muito longe. No passado, no dia em que seu pai, sentado naquela mesma poltrona em casa, chorou. O dia em que recebeu o documento que selava o fim da farmácia. O dia em que ouviu, com os próprios ouvidos, o nome Queiroz ecoando como uma sentença. O nome que destruiu sua família. E agora, esse nome estava ali, de carne, ossos e, talvez, de arrependimento. Ela não sabia. Não sabia se aquilo era verdade. Ou só mais uma mentira. Mais uma encenação de ricos que acham que tudo, pode ser consertado com dinheiro. Então, ela se levantou. Respirou fundo. E, contra qualquer lógica, contra qualquer instinto, abriu a porta e voltou para aquele quarto. Quando os olhos dos dois se cruzaram, o mundo pareceu parar. Por um segundo, não havia dor, não havia passado, não havia guerra. Só dois olhares. Duas almas, quebradas, se reconhecendo, na dor. Arthur foi o primeiro a falar. Eu não sei como começar isso. Sua voz saiu baixa, rouca, quase um sussurro. Clara não respondeu. Apenas cruzou os braços. Ficou de pé, diante dele, como quem encara um fantasma. Ele respirou fundo. Mas, eu sei que preciso, que eu não posso mais fingir que não sei. Eu vi. Eu li tudo. Eu sei o que minha família fez, com você, com seu pai, com sua vida. Ela fechou os olhos. Engoliu seco. Cada palavra dele era uma faca. Mas, ao mesmo tempo, uma faca que, curiosamente, doía, menos do que o silêncio. Você sabe, ela respondeu, a voz firme, porém trêmula, mas isso muda alguma coisa. O silêncio de Arthur
Respondeu mais do que qualquer frase. Ele não sabia. Ele, honestamente, não sabia. E foi ali, naquele quarto simples, naquela cidade esquecida, que algo começou a acontecer. Algo que nenhuma das mentiras do passado, nenhum dos contratos, nenhuma das dores, foi capaz de impedir. A verdade, nua, crua e, dolorosamente, real. O que eles não sabiam é que, enquanto suas próprias verdades começavam a ser encaradas, do outro lado, uma tempestade, muito, muito maior, já estava se formando. E quando ela chegasse, nada, absolutamente nada, seria como antes. Enquanto dentro daquele quarto uma conversa não dita começava a tomar forma, longe dali, no coração da capital. Dona Beatriz Queiroz apertava os olhos contra a tela do notebook. Na frente dela, um dossiê. Um documento robusto, cheio de fotos, nomes, datas, endereços. No topo, uma imagem em preto e branco. Clara, a médica, a ameaça. A peça que, de repente, estava desestabilizando todo o jogo. O maxilar de Beatriz estava trincado. As unhas batiam ritmadamente na mesa de vidro, como se cada toque fosse um relógio prestes a explodir. Essa garota, murmurou, mais para si mesma do que para qualquer um, não sabe com quem está mexendo. Nicole, sentada do outro lado da mesa, sorriu. Aquele sorriso venenoso, frio, calculista. Querida, deixa ela comigo. Uma garota de interior. Não faz ideia de como o jogo funciona. Eu cuido disso. Beatriz não respondeu. Fechou o notebook lentamente. Cruzou as mãos na frente do rosto. E, num tom mais sombrio do que Nicole estava acostumada a ouvir, sussurrou. Não. Nicole. Você não entendeu. Isso não é mais um jogo. Isso é guerra. Clara e Arthur permaneciam em silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que fala mais do que qualquer palavra. Ela estava de pé. Ele, sentado na beira da cama, com o corpo ainda marcado pelas fraturas. Mas, agora, carregando marcas muito mais profundas. Marcas que não aparecem nos exames. Marcas que não cicatrizam com remédios. Arthur respirou fundo. Levantou lentamente os olhos. E, com uma sinceridade desconfortável, quase dolorosa, disse: Clara, eu não sei como se pede perdão, por algo tão grande. Por algo que não foi um erro. Foi uma escolha. Uma série de escolhas. Feitas por pessoas que... A voz falhou. Engoliu seco. Pessoas que eu chamei de família. Ela cruzou os braços, apertando-os contra o corpo, como se tentasse se proteger dele. Você não precisa pedir perdão, Arthur. Por quê? Isso não se apaga. Não se conserta. Não tem volta. Meu pai não vai voltar. Sua voz era uma mistura de dor, raiva e exaustão. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Arthur apertou as mãos. Sentiu a própria respiração pesar no peito. E, quase num sussurro, acrescentou. Mas, eu preciso fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Porque, se eu não fizer, então, quem sou eu, Clara? Quem eu me tornei? Ela ficou em silêncio. Por dentro, uma batalha. Metade dela queria gritar. Queria cuspir na cara dele todo o ódio, toda a dor, toda a revolta que carregava desde a infância. A outra metade via, nos olhos dele, algo que ela nunca pensou que encontraria ali. Verdade. No mesmo instante, o telefone de Arthur começou a vibrar sobre a mesa. Ele olhou. Reconheceu o número. E, só de reconhecer, sentiu um frio percorrer a espinha. Era da empresa. Do escritório central. Atendeu. Queiroz. Respondeu, com a voz seca. Do outro lado, a voz do advogado. Nervosa. Tensa. Arthur, você precisa saber. Há movimentações estranhas. O conselho, sua mãe, estão reunidos. Tem uma ordem sendo preparada.
Uma assembleia. Vão tentar te remover, Arthur. Te tirar do quadro de sócios. Estão movendo tudo, até sua conta pessoal. Está sendo analisada. Arthur fechou os olhos. Respirou fundo. Era isso. A guerra, agora, não era mais silenciosa. Era aberta. Declarada. E não havia mais volta. Clara observava de longe. Olhava para ele. E, pela primeira vez, percebeu. Ele estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. E, naquele segundo, contra toda lógica, contra toda razão, uma pequena faísca dentro dela começou a se acender. Ela não sabia o que era. Se era piedade. Se era empatia. Se era algo mais. Mas estava ali, pulsando, crescendo. Arthur desligou o telefone. Passou as mãos no rosto. E, depois de alguns segundos em silêncio, olhou diretamente nos olhos de Clara. Eles querem me destruir. Sua voz saiu trêmula, mas carregada de uma força nova. Mas eu não vou cair, não antes de limpar isso. Não antes de consertar o que eu puder. Clara respirou fundo. Por mais que tudo dentro dela gritasse, algo em sua voz suavizou, quando respondeu. Se você realmente quer consertar, então comece, começando do jeito certo. Comece, dizendo toda a verdade. Arthur segurou o olhar dela, firme, convicto, e respondeu, sem hesitar. Tá. Vamos começar. O que eles não sabiam é que, enquanto as primeiras peças começavam a se mover, lá fora, no mundo, uma conspiração muito maior já estava pronta. E quando essa verdade explodisse, vidas, futuros, e até aquilo que chamavam de amor, seriam colocados à prova. O relógio da parede marcava 18h47. O dia parecia ter escurecido mais cedo. Lá fora, nuvens carregadas pareciam anunciar não só uma tempestade, mas também o prenúncio de algo muito maior. Algo que não teria volta. Dentro do hospital, no quarto apertado, as paredes pareciam menores, mais fechadas, como se o espaço apertasse junto com a tensão que tomava conta de tudo ali. Arthur Queiroz não era mais o homem que chegou desacordado naquele leito. Não era mais só o herdeiro, o arrogante, o dono do mundo. Agora, era um homem, cercado, traído, caçado e, talvez pela primeira vez, determinado a ser alguém diferente. Ele olhava para Clara e, nos olhos dela, não via só dor, não via só rancor. Via algo que ele nunca imaginou que fosse encontrar. Resistência, coragem, verdade e, mais do que tudo, uma força que ele, cercado por riqueza a vida inteira, nunca teve. Então, ele começou, respirando fundo, como quem se preparava para pular de um precipício. A verdade, toda ela. Você quer isso? Clara cruzou os braços. O olhar duro. Mas algo na voz dela suavizou. É o mínimo. Pelo menos, é o que você deve. Para mim. Pro meu pai. Para tudo que a sua família destruiu. Arthur assentiu lentamente. Se levantou da cama, apoiando-se na cadeira ao lado, o corpo ainda doído, mas a mente, mais alerta do que nunca. Tudo começou há mais de 20 anos. A voz dele, agora não carregava mais arrogância. Carregava peso. Peso de quem carrega cadáveres no armário. Quando meu pai decidiu expandir a construtora pro interior, minha mãe, Beatriz, viu uma oportunidade. Mas não era uma expansão qualquer. Não era sobre gerar empregos, nem sobre desenvolvimento. Era sobre domínio, sobre poder, sobre esmagar os pequenos e transformar essa cidade em propriedade privada da família Queiroz. Clara segurou a respiração. Por mais que soubesse, ouvir do próprio herdeiro era como arrancar um curativo de uma ferida ainda aberta. Arthur continuou. A voz mais firme. Eles começaram comprando terrenos, empresas, negócios pequenos. Mas não da forma correta. Compravam juízes, vereadores,
falsificavam dívidas, inventavam processos, faziam os comerciantes acreditarem que estavam falidos, quando, na verdade, eram eles que criavam essas dívidas. Eles quebraram o seu pai, Clara. E não foi acidente. Não foi mercado. Não foi azar. Foi planejamento. A respiração dela falhou. O peito apertou. Ela sabia. Sempre soube. Mas ouvir assim, ouvir, confirmado, era como morrer mais uma vez. Arthur passou a mão no rosto. E, com uma mistura de nojo, culpa e vergonha, acrescentou: Eu era só um garoto. Mas eu via. Eu ouvia. Cresci, ouvindo minha mãe repetir que, no mundo, ou você é predador, ou é presa. E que pessoas como seu pai, como você, eram presas. Que estavam no caminho. Que precisavam ser eliminadas. Clara apertou os olhos. Uma lágrima escapou. Mas ela não deixou cair outra. Engoliu seco. Respirou fundo. E respondeu, com a voz trêmula, mas forte: Você não faz ideia do que foi viver isso. Ver meu pai se apagando. Minha mãe afundando na depressão. E eu, sozinha, tentando sobreviver. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase insuportável. O telefone de Arthur vibrou. Ele pegou, olhou, e o rosto dele ficou branco, pálido, sem cor. Clara percebeu na hora. O que foi? Perguntou, desconfiada. Arthur não respondeu de imediato. Apenas virou o celular para ela. Na tela, uma matéria de jornal. Arthur Queiroz é acusado pelo próprio Conselho de Fraudes, corrupção e má administração. Mãe e ex-namorada do empresário lideram movimento para a remoção definitiva do herdeiro do Grupo Queiroz. O estômago dele embrulhou. O coração disparou. Era isso. A guerra, agora, era pública, escancarada, sem volta. Ele fechou os olhos. E, com a voz embargada, trêmula, sussurrou, mais para si mesmo do que para ela: Eles querem me destruir. E, levantando o olhar, com uma força que parecia surgir do fundo de um abismo, olhou nos olhos de Clara, e completou: Mas, antes disso, eu vou destruir tudo que eles construíram. Porque isso nunca mais vai acontecer com mais ninguém. O que eles não sabiam era que, quando você chuta um castelo feito de mentiras, ele desaba. E, quando desaba, não escolhe quem vai ser esmagado. E, a partir de agora, não havia mais caminho de volta. Naquele exato momento, enquanto a notícia se espalhava como fogo em palha seca, longe dali, no coração da cidade, dentro de uma sala luxuosa de paredes revestidas em mármore e vidro fumê, Dona Beatriz Queiroz observava a manchete no tablet, cruzando lentamente as pernas, com o rosto inexpressivo, frio, quase mecânico. Atrás dela, de pé, com um sorriso venenoso no rosto, estava Nicole. Ela segurava uma taça de vinho, balançando o líquido vermelho como se fosse sangue. Ele deve estar surtando agora, murmurou Nicole, quase satisfeita. Se você quer que eu vá até lá, pra garantir que ele se lembre de quem manda, é só dizer. Beatriz nem piscou. Apenas apertou os dedos contra o queixo e respondeu, num tom tão gélido, que até o ar pareceu mais pesado: Não, ainda não. Deixe-o sentir. Deixe-o se afogar no desespero. Deixe-o entender que ele nunca teve controle de nada. E quando ele estiver no limite, aí sim. O sorriso de Nicole se alargou. Aí, nós esmagamos. Arthur largou o celular sobre a cama, respirando pesado. As mãos tremiam. O corpo doía. Mas o que mais doía era o peito, a alma. O choque de finalmente entender que aquela família nunca foi uma família. Clara observava, de braços cruzados, apertando os próprios cotovelos, sentindo o coração acelerar de um jeito que ela odiava. Porque, contra qualquer lógica, contra qualquer razão,
Uma parte dela começava a se importar. Ela não sabia se era piedade, se era empatia, se era memória de si mesma, sozinha, lutando contra o impossível. Mas estava ali, crescendo, pulsando, incontrolável. Arthur passou a mão no rosto, puxou a cadeira e sentou, curvando-se, apoiando os cotovelos nos joelhos. A voz dele saiu baixa, rouca, quebrada. Eu não posso deixar isso assim. Eu preciso reagir, mas eu não sei nem por onde começar. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. E então, pela primeira vez, sua voz suavizou. Você tem acesso, tem informação, tem o que eles mais temem, a verdade. Usa isso. Começa por aí. Arthur levantou o olhar, surpreso. Ela estava ajudando. Mesmo, contudo, mesmo, carregando toda aquela dor. Mesmo, sabendo que aquele sobrenome foi o responsável por destruir sua família. Ela estava ajudando. O olhar dele se acendeu. Tá. Você tem razão. É isso. É exatamente isso. A verdade. Respondeu, se levantando com dificuldade. Foi até a mochila. Pegou o notebook. Digitou senhas. Acesso restrito. Em poucos minutos, dezenas, centenas de documentos confidenciais começaram a se abrir na tela. Contratos antigos. Transferências suspeitas. Pagamentos. Para juízes. Para políticos. Esquemas de lavagem de dinheiro. Falsificação de dívidas. Fraudes fiscais. E os nomes. Todos os nomes. Clara se aproximou. O rosto dela ficou lívido. Meu Deus! Sussurrou. Arthur passou a mão no rosto. Clara, você não faz ideia. Isso aqui não é só sobre sua família. Não é só sobre o seu pai. Isso aqui é muito maior. É uma teia. Uma organização. Um império construído sobre crime. Ela levou a mão à boca, sentindo o estômago embrulhar. Cada documento que ele abria era como se mais uma pedra de um castelo apodrecido desmoronasse. De repente, um e-mail. Título. Atenção. Acesso não autorizado detectado na rede interna. Arthur arregalou os olhos. Droga. Rosnou. Eles sabem. Eles já sabem. O som do notebook emitiu um alerta. Invasão detectada. Sistema será bloqueado em 5, 4, 3. Não. Arthur digitava freneticamente. Clara olhou. Aflita. O que está acontecendo? Eles estão bloqueando meu acesso. Estão apagando tudo. Estão tentando me derrubar agora. Respondeu, os olhos arregalados, o suor escorrendo na testa. Ele conectou um pendrive. Preciso salvar. Agora. A barra de carregamento subiu. 40%. 65%. 82%. 99%. Tela preta. Acesso bloqueado. Conta suspensa. Dispositivo removido da rede corporativa. O silêncio foi ensurdecedor. Arthur ficou imóvel, respirando pesado. O pendrive estava nas mãos dele. Ele olhou para Clara. O olhar, misto de choque, medo e adrenalina. Eu consegui. Eu consegui. Sussurrou, como quem não acreditava no que estava dizendo. Clara respirou fundo. Sentiu um arrepio subir pela espinha. E, com a voz trêmula, respondeu. Se você tem, então, você acabou de declarar guerra. Arthur segurou o pendrive com tanta força que os dedos ficaram brancos. O olhar dele não era mais o do homem quebrado no hospital. Era o olhar de quem, agora, não ia mais correr. O que eles não sabiam é que, a partir daquele momento, nenhuma máscara resistiria. E quando as máscaras caem, ou você enfrenta, ou você é destruído. Dentro daquele quarto simples de hospital,
Um silêncio quase sagrado se instalou. Mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio de pré-guerra. Arthur segurava aquele pequeno pedaço de plástico, o pendrive, como se nele estivesse o próprio destino. Na verdade, estava. Se eles queriam guerra, a voz dele saiu rouca, quase como um sussurro cheio de ódio contido. Então, eles vão ter. Clara não respondeu. Seu peito subia e descia, pesado. Olhava para aquele homem, e por mais que quisesse odiá-lo, algo dentro dela já não conseguia mais vê-lo como o arrogante herdeiro de antes. O homem que estava na frente dela agora era outro. Quebrado, perseguido, humano. E, contra qualquer lógica, parte dela se importava. O celular de Arthur vibra, de novo. Ele pega, na tela, uma mensagem de um número desconhecido. Se você não parar, se não sumir, vai ser pior. Você sabe como nós resolvemos problemas. Desliga isso. Agora. Arthur respirou fundo. A mão trêmula. Mas, dessa vez, não havia espaço para medo. A fúria tomava conta. Corte seco. Mansão Queiroz. Beatriz caminha de um lado para o outro. O salto ecoa no mármore. O rosto, uma escultura de gelo. Ao lado dela, Nicole cruza as pernas, bebendo vinho, quase entediada. O advogado, tenso, suando, passa as informações. Senhora Queiroz, ele conseguiu baixar parte dos arquivos. Os servidores foram comprometidos. Perdemos acesso a parte dos registros. Beatriz fecha os olhos. Inspira. Lenta. E então, explode. A mão dela bate contra a mesa com tanta força que o som ecoa pela sala. Incompetentes. Eu avisei. Eu disse que era para ter cortado ele. O advogado gagueja. Nicole. Sorri. Calma, Beatriz. Ainda dá tempo. Quer que eu vá pessoalmente, conversar com a médica? O tom dela é venenoso. Prometo que ela não vai querer continuar participando desse joguinho. Beatriz aperta os olhos. Faça. E, se for preciso. Ela faz uma pausa, olhando nos olhos de Nicole, gelada como aço. Acabe com ela. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Nicole apenas sorriu. Deixa comigo. Arthur apertava o pendrive nas mãos. O olhar não era mais de desespero. Era de guerra. Ele olhou para Clara. Eu preciso de um lugar seguro. De um computador. De alguém que saiba. Ela respirou fundo. Por alguns segundos. Pensou se deveria mesmo se envolver mais. Pensou na sua vida. No que isso poderia custar. Mas então, lembrou do pai. Do olhar dele. Do jeito como ele foi destruído. Por aqueles mesmos rostos. Aquelas mesmas mãos, que agora ameaçavam Arthur. E então, ela tomou sua decisão. Vem comigo. Respondeu, com uma firmeza que nem ela sabia que tinha. Eu sei exatamente para onde a gente vai. Clara dirigia, firme, os olhos atentos à estrada molhada. Arthur, no banco do passageiro, olhava constantemente pelo retrovisor. Eles vão atrás. Você sabe, né? Disse, sem tirar os olhos do espelho. Sei. Respondeu ela, sem nem piscar. E, se querem me assustar, vieram na pessoa errada. Arthur sorriu, pela primeira vez em dias. Um sorriso quebrado, cansado, mas um sorriso real. Talvez o primeiro em muitos anos. Dentro, 2 homens. Radinho ligado. Alvo está em movimento. Seguindo. Ordem direta da chefe. Eles ligam o carro. Os pneus giram na água, discretos, sem fazer barulho. A perseguição começou. E, às vezes, a vida coloca no mesmo caminho os que deveriam se odiar. Mas o destino não se importa com o que deveria ser. Ele apenas acontece. E, a partir daqui, não há mais volta.
O carro de Clara cortava a estrada de terra, os faróis iluminando o caminho tortuoso que levava para longe da cidade. As mãos dela apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Arthur olhava fixamente pelo retrovisor, a mandíbula travada, o peito subindo e descendo, respirando fundo. Por quê? Eles sabiam. Eles estavam sendo seguidos. Carro preto a alguns metros atrás. Faróis apagados. Dentro, 2 homens falavam no rádio. Confirmado. Alvos estão na rodovia norte, seguindo rumo à saída do perímetro urbano. Uma voz do outro lado responde, fria, calculista. Não percam de vista. Se eles tentarem escapar, vocês sabem o que fazer. Os 2 homens se entreolham. Entendido. Arthur pegou o celular. Tentou o sinal. Nada. O sinal de rede. Simplesmente sumiu. Eles tão bloqueando. Droga! Rosnou, batendo o punho contra o painel. Clara apertou mais o volante. O olhar fixo. Determinado. Fica calmo. Eu sei para onde a gente tá indo. E eles não conhecem esse caminho. Mas, mesmo enquanto falava isso, ela sabia que não podia garantir, porque aquelas pessoas jogavam sujo. Sempre jogaram. O carro preto começou a reduzir a distância. O farol apagado, mas visível nas sombras da estrada. Arthur percebeu. Acelera, Clara. Eles estão vindo. Tá muito perto. Ela pisou fundo. O carro deu um tranco. As rodas patinaram na lama. O motor gritou. E eles dispararam. Acelera. Não deixa escapar. Disse um deles, apertando os dentes. O outro assentiu, apertando o volante. Se precisar, roda eles. Ordem é clara. Se resistirem, elimina. O silêncio. Disse o resto. Eles não estavam ali para intimidar. Estavam para resolver. Aguenta firme, disse ela, desviando de um buraco, os olhos arregalados. Falta pouco, só mais essa curva. Mas não deu tempo. O carro preto surgiu do lado esquerdo, emparelhou e, sem aviso, bateu na lateral deles. Bang! O som metálico ecoou como um trovão. O carro deles balançou. Clara segurou o volante com força, tentando manter o controle. Arthur agarrou a alça do teto, os olhos arregalados. Segura! Segura, Clara! Ela virou, lutando contra a força que tentava jogá-los para fora da estrada. Não vai ser hoje! Gritou, apertando os dentes. Pisou no freio. O carro deslizou. Fez uma curva brusca. E entrou em uma trilha secundária, escondida no meio do mato. Perdi! Perdi visual! Gritou um dos homens. Onde eles foram? Eles tentaram dar ré. Mas já era tarde. A trilha era apertada, cheia de lama e galhos. O carro deles não entrava ali. Filha da... Perdemos! O outro chutou o painel, socando o volante. Avisa a chefe. Eles escaparam. Por enquanto. O silêncio dentro do carro era quase palpável. Clara respirava pesado, apertando o volante, o coração batendo tão forte que parecia explodir. Arthur segurava o pendrive nas mãos, tremendo. Ele olhou para ela. Os olhos encontraram os dela. E, naquele olhar, não havia mais dúvida. Eles estavam no mesmo lado. E, gostando ou não, agora, eles eram aliados. O carro para. Uma pequena casa surge no meio do mato. Simples. Antiga. Escondida. Clara desligou o motor. Respirou fundo. Chegamos. Disse, soltando o cinto, as mãos ainda tremendo. Arthur olhou para a casa. Depois, olhou para ela. O que é isso? Ela respirou, encarando a porta da casa. Era do meu pai. Nosso refúgio. Aqui, ninguém acha gente. Por um instante, a dor nos olhos dela era visível. Arthur percebeu. E, por um segundo, nenhum dos dois falou mais nada.
Eles desceram do carro. Entraram na casa. Dentro, o cheiro de madeira, de lembranças, de passado. E, no canto, uma antiga bancada, com computador velho, ferramentas, fios, livros. Clara passou a mão no tampo da mesa, como quem varria a poeira, e as memórias. Ele sempre dizia que aqui era o único lugar onde ele se sentia seguro. Murmurou, quase para si mesma. Arthur apenas ouviu. E entendeu. Pela primeira vez, entendeu o que significava não ter nada além de você mesmo. Arthur abre o notebook. Pluga o pendrive. A barra de carregamento aparece. Sons eletrônicos, cliques, trilha de suspense subindo. Vamos, 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 murmurava, impaciente. E, então, os arquivos abriram. Todos. Contratos, planilhas, transações, documentos, provas. Provas suficientes para derrubar o Império Queiroz inteiro. Arthur respirou fundo, olhou para Clara e disse, com uma convicção que agora parecia inabalável: se eles queriam guerra, apertou os dentes, eles acabaram de arrumar. O que eles não sabiam era que, quando você mexe com a verdade, ela não volta pro lugar. Ela explode. E, quando explode, leva todo mundo junto. Naquele pequeno refúgio escondido no meio do nada, a luz fraca da tela do notebook refletia nos rostos tensos de Clara e Arthur. O silêncio era denso. A tensão, quase palpável. Cada clique, cada documento que se abria, era como puxar mais um fio de uma teia gigantesca, podre, suja e mortal. Arthur passava as mãos trêmulas pelos arquivos. Clara, do lado dele, olhava as telas, o peito apertado, como se uma mão invisível esmagasse seu coração. Ali estavam as provas. Provas de tudo. Da destruição da farmácia do pai dela. Da falência forçada de dezenas de pequenos comerciantes da cidade. Dos subornos pagos a juízes, prefeitos, deputados. Do dinheiro sujo escondido em contas no exterior. Das mentiras que sustentaram o Império Queiroz por décadas. Clara respirou fundo. Segurou as lágrimas. Mas não conseguiu. Uma lágrima escorreu, silenciosa. Ela não chorava pela dor. Não mais. Aquela lágrima era de raiva. De, finalmente, olhar nos olhos da verdade. E ver que sua dor não era um acidente. Foi uma escolha. Arthur observa. Vê a lágrima escorrer. Fecha os olhos. Sente o peso. A culpa. Por alguns segundos, pensou em falar algo. Mas, o que se diz, quando você descobre que seu sobrenome destruiu a vida da única pessoa que, agora, está te ajudando? Ele apertou os olhos. Respirou fundo. E, como se cada palavra fosse uma faca na própria garganta, disse: Eu não sei se você algum dia vai conseguir me perdoar. Nem sei se eu mereço. Mas, se existe uma coisa que eu posso fazer, é acabar com isso. Agora. De uma vez por todas. Clara apertou os braços contra o corpo. O olhar fixo na tela. O maxilar travado. A voz saiu firme, baixa, mas afiada como lâmina. Não faz por mim, nem pelo meu pai. Faz, porque é o certo. Porque, se você realmente quer ser diferente deles, é agora que você prova isso. Arthur assentiu. As mãos tremeram sobre o teclado. Ele abriu um e-mail. Anexou uma pasta enorme, com centenas de documentos. Endereçou para 5 grandes veículos de imprensa. Para 2 órgãos federais de investigação. Para o Ministério Público. E, sem hesitar, clicou em enviar. O silêncio foi absoluto. Arthur respirou fundo. Fechou os olhos. E, como se aquele clique tivesse rompido uma corrente que o prendeu a vida inteira, ele, finalmente, sentiu-se livre. Mas a liberdade tinha um preço. E eles sabiam. O preço estava vindo.
Na mansão Queiroz. Sons de celular tocando freneticamente. Dona Beatriz apertava o telefone contra o ouvido. O rosto, completamente branco. O corpo, rígido. O que você tá me dizendo? Gritou, quase quebrando o vidro da janela. Do outro lado, o advogado falava, suando, gaguejando. Tá em todos os portais. Todos. As provas. Saíram. Tá na TV. Nas redes. Nos jornais. Tá em tudo. Nicole jogou a taça no chão. O vidro estilhaçou. O desgraçado teve coragem. Gritou, puxando os cabelos. Ele acabou com tudo. Beatriz tremia. Os olhos, vermelhos. Ele me declarou guerra. Então, agora, ele vai ver o que é guerra. Ela pegou o telefone. Descou um número. O tom de voz era puro veneno. Ativa. O plano B. Agora. E, se for preciso, fez uma pausa. O olhar dela. Vazio. Sem alma. Termina o serviço. Arthur e Clara estavam de pé. O notebook ainda aberto, exibindo a confirmação dos envios. Os dois sabiam. Nada mais seria como antes. O olhar dele encontrava o dela. E, mesmo com toda a tensão, mesmo com o medo, algo começou a se formar ali. Algo que nem eles conseguiam explicar. Algo mais forte que o ódio. Mais real do que qualquer passado. Som de pneus na trilha. Faróis surgindo na escuridão. Clara correu até a janela. Arthur se aproximou, olhando por cima do ombro dela. 2 carros. Apagados. Descendo lentamente pela trilha. Eles acharam a gente, sussurrou Clara, sentindo o peito apertar. Arthur apertou os punhos. O olhar não era mais de pânico. Era de quem não ia mais fugir. Ele olhou para ela e disse, com a voz firme, decidida, como nunca antes. Então, a gente luta. Porque, quando a verdade sai das sombras, ou você foge dela, ou você enfrenta. E, a partir daqui, não tem mais volta. O som dos pneus esmagando a lama. O farol cortando a escuridão da trilha. O ronco dos motores. Tudo parecia um aviso. Eles chegaram. Dentro daquela casa antiga, Arthur apertava o pendrive contra a palma da mão como se aquilo fosse sua única arma. Clara olhava pela janela, o corpo inteiro tremendo, mas não de medo. Era adrenalina, fúria, coragem. Ela apertou os dentes. Apertou tanto que sentiu a mandíbula estalar. Eles querem que a gente fuja, murmurou, mais para si mesma. Mas eu não vou mais fugir. Arthur virou-se para ela, os olhos em fogo. Nem eu. 2 carros pretos estacionam na trilha. 4 homens descem. Capuzes. Lanternas. Armas curtas na cintura. Passos firmes. Passos de quem não veio conversar. Local confirmado. Eles estão aqui. Disse um, apertando o rádio preso ao ombro. Uma voz respondeu, fria, metálica, sem erro, sem testemunhas. Façam o que tem que ser feito. O silêncio que veio depois foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Dentro da casa, sons de passos se aproximando. Arthur corre até um velho armário no canto. Abre. Ali dentro. Caixas. Ferramentas. E uma espingarda antiga. Ele puxou. Olhou para Clara. Isso funciona? Ela apertou os olhos. Era do meu pai. Se não funcionar, a gente joga na cara deles. Respondeu, meio rindo, meio sufocando o próprio medo. Arthur quebrou o cano, verificou. Estava carregada. Funciona. Disse, com um meio sorriso torto. Sons de passos. Batidas na porta. Socos secos na madeira. Abre essa porta. Gritou uma voz do lado de fora, rouca, impaciente. O silêncio dentro da casa era tão denso que parecia que até o tempo tinha parado.
Arthur segurava a espingarda. Clara, de pé, atrás dele, segurava uma barra de ferro, as mãos suando, o coração disparado. O grito veio de novo. Vocês têm 30 segundos. Arthur olhou para ela. Os olhos diziam tudo. Se isso é o fim, então que seja lutando. Ela entendeu. E, sem dizer nada, apenas assentiu. E então, bang! A porta explodiu. Madeira voou. Os homens entraram. Mas não esperavam o que veio em seguida. Arthur levantou a espingarda. Buom! O disparo fez um deles voar para trás, batendo contra a parede, soltando um grito surdo. Outro sacou a arma. Abaixa! Gritou Clara, puxando Arthur pro chão. Pam! Pam! 2 tiros atravessaram a janela. Estilhaços voaram. Arthur rola pelo chão. Puxa uma cadeira. Arremessa contra um dos homens. Bang! Outro disparo. O homem erra. Clara levanta, gira a barra de ferro. Pá! Acerta com tudo na cabeça de um. O som do osso rachando ecoa no cômodo. O homem desaba no chão. O outro tenta agarrá-la. Arthur se levanta. Corre! Bum! Dispara de novo. O sujeito voa para trás, batendo contra a parede. Pausa. Silêncio absoluto. Apenas o som da respiração deles, ofegante. O cheiro de pólvora no ar. O sangue pingando no assoalho. Eles estavam de pé, vivos. Mas sabiam que isso era só o começo. Equipe 1, responde. Equipe 1, responde. Arthur olhou pro rádio. Puxou. Levantou. Apertou o botão. E, com a voz mais firme, mais gelada, mais decidida que Clara já tinha ouvido dele, respondeu. Equipe 1 não responde, porque eles não estão mais aqui. E jogou o rádio no chão. Pá! Chutou, quebrando. Sons do vento lá fora. Silêncio de morte. Arthur olhou para Clara. O rosto sujo. Sangue no canto da boca. Os olhos vermelhos. E, mesmo assim, mesmo naquele cenário de guerra, ele sorriu. Acho que a gente tá começando a fazer estrago, disse, arfando, com um sorriso torto, quebrado, mas real. Clara balançou a cabeça, rindo, quase sem acreditar no que estavam vivendo. Isso é só o começo. Sons de celulares vibrando. Telas acendendo em vários escritórios, redações de jornais, delegacias, gabinetes de autoridades. Manchetes estourando nas telas. Escândalo Queiroz. Dossiê revela décadas de corrupção, fraudes, ameaças e crimes. Ministério Público abre investigação urgente. Justiça bloqueia bens da família Queiroz. Prisões podem acontecer a qualquer momento. O nome, Queiroz, estava nas capas de todos os portais. Mas não como símbolo de poder. Agora, como símbolo de vergonha, queda, ruína. Na mansão Queiroz, Dona Beatriz olhava para a TV. O rosto petrificado. Os olhos vermelhos de fúria. Os dedos tremendo. E, pela primeira vez em décadas, ela sentiu medo. Nicole chutou uma cadeira. Atirou uma taça contra a parede. Aquele desgraçado. Ele vai pagar por isso. Mas Beatriz não respondeu. Apenas ficou ali, olhando o império desabar. Pela primeira vez, sem saber o que fazer. Quando você constrói sua vida sobre mentiras, destruição e dor, um dia, tudo, absolutamente tudo, vem abaixo. E quando vem, não há dinheiro, nem poder, que te salve. O sol começava a nascer no horizonte. Os primeiros raios da manhã atravessavam as frestas da janela daquela pequena casa no meio do mato. Ali, Clara e Arthur estavam sentados no chão, exaustos, sujos, feridos, mas vivos. E, mais do que isso, vitoriosos.
TV ligada no canto. Manchetes em sequência. Prisões na alta cúpula do Grupo Queiroz. Dona Beatriz Queiroz e Nicole são detidas preventivamente. Fortuna bilionária bloqueada. Justiça começa processo de confisco e ressarcimento às vítimas. Sons de helicópteros sobrevoando. Viaturas passando. Lá fora, o mundo não era mais o mesmo. O império caiu. As mentiras caíram. As máscaras despencaram. E, pela primeira vez, em décadas, as vítimas, finalmente, tinham voz. Arthur fechou os olhos. Respirou fundo. E, pela primeira vez na vida, sentiu o peso do sobrenome Queiroz sair das costas. Ele olhou para Clara. E, no olhar dela, não viu mais ódio. Não viu mais dor. O que viu foi algo que nem ele, nem ela, sabiam explicar. Mas sabiam que estava ali, crescendo, se formando, nas cinzas de tudo aquilo. Flashback. Imagens passando rápido. O sorriso do pai de Clara. A farmácia. O dia do despejo. As lágrimas. O abraço da mãe. A dor. O vazio. E agora, o nascer do sol. Clara respirou fundo. Passou a mão no cabelo, olhando pro nada, e então, disse, com a voz mais leve, mais solta, mais livre, que Arthur já ouviu dela. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Que justiça era uma palavra inventada para acalmar quem sofre. Ela olhou para ele. Sorriu. Mas, às vezes, ela vem. Torta. Difícil. Mas, ela vem. Arthur fechou os olhos. O peito parecia mais leve. E, às vezes, ela vem, nas mãos, das pessoas que você menos imaginava. Respondeu, olhando nos olhos dela. Por alguns segundos. Eles ficaram apenas ali, em silêncio, se olhando, se entendendo, sem precisar de palavras. Porque, às vezes, a vida não precisa de promessas, nem de juras. A vida só precisa de um recomeço. Dias depois. Manchetes na TV. Arthur Queiroz renuncia oficialmente ao Grupo Queiroz. Fortuna é revertida para a indenização das vítimas. Clara abre instituto em homenagem ao pai para ajudar pequenos empreendedores a se reerguerem. Empresário e médica do interior se tornam símbolos de superação, coragem e justiça. Clara e Arthur sentados na calçada da antiga farmácia do pai dela. O prédio, agora, reformado, vivo, cheio de vida, de gente, de esperança. Eles olham para frente. O futuro, ainda incerto, cheio de desafios. Mas, agora, cheio de possibilidades. Arthur segura a mão dela. Ela não solta. Pronta? Pergunta ele, olhando pro horizonte. Clara sorri. Sempre. E juntos, se levantam. Dão o primeiro passo. Rumo ao que vem. Rumo ao que a vida quiser oferecer. Às vezes, o amor nasce exatamente no lugar onde a dor jurava que seria impossível florescer. Silêncio absoluto. Fim. Que jornada intensa, emocionante e cheia de reviravoltas, não é? A história de Clara e Arthur nos mostra que, às vezes, a vida nos coloca em caminhos de dor, traição e injustiça. Mas é justamente nesse caos que podem nascer o amor, a cura e um recomeço que ninguém esperava. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar que até das maiores quedas podem nascer novas esperanças, deixa seu like nesse vídeo. Isso ajuda demais nosso canal a continuar trazendo histórias de amor, coragem e superação. Me responde aqui nos comentários. Qual foi o momento que mais te arrepiou nessa história? Se você estivesse no lugar da Clara, você teria força para enfrentar tudo? Para perdoar e recomeçar? Quero muito saber sua opinião. E não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma história incrível como essa. Histórias que nos lembram que o amor e a justiça sempre encontram um jeito de vencer. E faz um favor para quem você ama. Compartilhe essa história com seus amigos,
com aquela pessoa que precisa acreditar que a vida pode surpreender, que até das maiores dores, pode nascer um amor capaz de transformar tudo. Nos vemos na próxima história, onde a vida, mais uma vez, vai te provar que o impossível só existe até que alguém tenha coragem de enfrentar.